Estamos de volta com o nosso TVC Entrevista para falar de cultura, sobre uma exposição que está lá na Caixa Cultural. E o artista está aqui conosco, Felipe Moraes. Seja muito bem-vindo, Felipe. Uma honra para nós tê-lo aqui. Muito obrigado, Rafaela. Boa tarde aos telespectadores que estão em casa. Obrigado por essa oportunidade maravilhosa de falar de cultura, né? Verdade, nós que agradecemos. Inclusive, já quero saber, solfejo vem já de outras regiões, né, digamos assim, já esteve em São Paulo e tudo está chegando aqui em Brasília. Quando começou a exposição Solfejo, Felipe? Então, a exposição Solfejo começou, na verdade, eu digo que 15 anos atrás, né? Uma mesmo? pesquisa de muito tempo. Mas a primeira vez que ela aconteceu foi em 2019, no Centro Cultural Fiesp, em São Paulo, ali na Avenida Paulista. E é interessante porque em 2019 a gente enfrentava várias transformações na história do Brasil, né? E justamente eu estava ocupando um lugar de muita confluência social e disputa social, né? Então, como que um trabalho de arte é capaz de transformar o ambiente que se insere? Demais. Então, a exposição Solfejo, ela começa a partir de um pensamento da música. Então, a própria palavra solfejo quer dizer você cantar as notas musicais. Então, você pensar exercícios musicais. Então, isso, na verdade, é uma espécie de metáfora para todos os trabalhos que acontecem ali. Eu ia até te fazer essa pergunta, porque eu estou aqui com uma cola, bastante extensa aqui, esse currículo do Felipe, mas sobre a interação, porque me parece, inclusive a gente está com o clipe passando aqui na tela, que é uma interação que gera som, é isso mesmo? Isso mesmo. A gente tem vários trabalhos diferentes nessa exposição, então vídeos, instalações, neons. Mas especificamente para essa exposição eu desenvolvi um trabalho que chama Composição Aleatória. Então são 3 gangorras de 3 metros de altura e as pessoas podem balançar nessas gangorras. Ai, que legal! E cada uma delas tem 4 sinos associados a ela. Então cada um toca uma nota musical. No total a gente tem 12 notas musicais. Então quando o público se balança, gera-se uma composição aleatória, que é justamente o título do trabalho. Então a ideia é que todas as pessoas se tornam músicos e musicistas nessa exposição, mas é sempre através da brincadeira, da expressão do corpo e da tomada desse espaço da exposição como um espaço público, né? Então da expressão desse corpo, entendendo também esse espaço como um ambiente de expressão democrática. Isso é muito importante para a gente pensar. Com certeza, e sempre com uma música inédita, né? Porque o movimento, ele é aleatório. Felipe, essa é a exposição, a maior exposição da sua carreira até agora? Exatamente. Eu venho trabalhando há 15 anos profissionalmente como artista, né? E é uma honra estar na Caixa Cultural aqui em Brasília. São 3 salas de exposição, são 540 metros quadrados e são 45 obras. Então é um espectro bastante amplo da minha produção, né? Eu tenho uma produção bastante ampla e é maravilhoso ver todos esses trabalhos juntos no mesmo ambiente. Então alguns desses trabalhos eu não vi há muitos anos, eles estavam guardados e é interessante até para mim, né, revisitar esses trabalhos, voltar e pensar, bom, o que eu estava pensando ali 5, 10, 15 anos atrás e ver eles em relação. Então, às vezes, tem um trabalho de 12 anos atrás com o que eu fiz ano passado, às vezes um inédito. E como que a gente vai criando essas relações, esse discurso, essa conversa entre os trabalhos e eles vão sempre trazendo coisas novas. E é como você disse, é um retrato daquele momento, né, que você revisita. Surgem ideias novas quando você está passando por ali, passeando. Já vem à sua cabeça, Felipe, outras direções a seguir a partir Sem dúvida. As relações entre os trabalhos, elas se dão através dos trabalhos, isso é muito interessante, né? Porque eu penso um conceito, uma ideia nesse desenvolvimento, mas quando o trabalho está no mundo, ele me devolve coisas que eu nunca tinha pensado sobre ele, né? Então, tem uma série de trabalhos que inclusive começou a partir dessa exposição de 2019. Então, a gente começava a exposição com um neon escrito Atenção para o Refrão, que é um trecho do Divino Maravilhoso, música de 1968 do Caetano e Gil, e famosamente cantado pela Gal Costa, né? Então, nessa entrada da exposição, a gente chama a atenção para a música, para aquilo que a gente está falando, mas também para as movimentações sociais brasileiras, né? Então, a gente cantar uma música que estava acontecendo ali na época da ditadura, cantar ela de novo, hoje em dia, traz também as relações históricas disso. E a partir desse trabalho, eu desenvolvi uma série de neons, todos com trechos de samba. Então a gente está vendo até algumas imagens aí. Sim. Foi um trabalho que eu desenvolvi muito na pandemia, principalmente.
e justamente entendendo como que a música brasileira é também filosofia brasileira. A gente entende muitas vezes que a música brasileira é a forma de pensar do Brasil. Então, o que acontece na rua, no carnaval, na roda de samba. Então, é uma forma diferente da gente entender a própria filosofia, né? Deixa eu te perguntar, eu não quero te interromper porque você está falando coisas de fato muito interessantes, espero que não perca o raciocínio. Mas aproveitando que você está falando disso, dessa cena cultural com música, onde o brasileiro, que é extremamente musical, óbvio, passa por isso, por essa lembrança, né, do que foi cantado, em uma das galerias tá, Samba Exaltação, o nome. Isso. A partir desse trabalho do Atenção para o Refrão, eu desenvolvi vários outros trabalhos com neons e nessa exposição, inclusive, a gente tem 17 neons. Então, durante a pandemia, eu estava vivendo no meu apartamento em São Paulo, fechado ali na quarentena, aquele momento muito melancólico. E a gente passou pelo momento histórico e simbólico do Carnaval ausente de 2021. E o Carnaval, especificamente, é muito importante para mim e para minha pesquisa, para minha vida como um todo, né? Eu digo que o Carnaval me ensina muito sobre o que eu sou. E ali naquele momento que nós não tínhamos carnaval, eu comecei esse projeto que chama Samba Exaltação, em que na janela do meu apartamento eu coloquei 4 neons com trechos de sambas famosos da música brasileira, cada um deles fazendo um comentário sobre o momento histórico que a gente estava vivendo, né? Então, um pouco sobre aquela melancolia e também, às vezes, um chamado à sobrevivência, né? Então, a cada 13 dias eu mudava o neon que estava nessa janela, conversando diretamente com a cidade. Então, nesse momento que a gente não podia ter sala de exposição aberta, eu, enquanto artista, encontrei uma brecha no tecido social urbano ali para conversar com as pessoas. Então, ele começava com Agoniza, mas não morre, escrito em vermelho. Então, falando assim, esse samba do Nelson Sargento, falando sobre esse momento que a gente estava vivendo, né? Muitos de nós estávamos agonizando, tentando sobreviver, e falando também sobre o carnaval, que naquele momento estava agonizando, mas não iria morrer. E aí eu passava para o segundo, que era Uma Pausa de 1000 Compassos, que é um trecho de uma música do Paulinho da Viola. Depois, E Viver Será Só Festejar, do Baianidade Nagô. E no final, já na Páscoa, né? Então ele começava no Carnaval e terminava na Páscoa, seguia esse calendário litúrgico. Chegava no Quero Viver no Carnaval. Então, uma proposta de pensar o Carnaval como libertação para o futuro, como esse arrebatamento coletivo de alegria que viria no ano seguinte, né? Então, é um trabalho que fala muito dessa melancolia que a gente estava vivendo, mas também um chamado à sobrevivência. Felipe, eu achei fantástica essa ideia, inclusive. Eu não sei se você registrou isso por fotos ou algum meio, mas depois eu vou te pesquisar para poder olhar, porque foi uma coisa muito bonita e profunda isso naquele momento. As frases, né? Viver será só festejar, é muito forte para o que a gente estava passando. A gente estava passando, né, por uma nuvem densa, né, que parecia que não íamos vencer. Exato. Olha, de fato. Lá na exposição tem as fotos desse projeto e também as imagens de drone. Então, é num prédio muito grande em São Paulo, no edifício Mirante do Vale, e que tem uma relação muito próxima com o viaduto Santa Efigênia, logo à frente. Então, é curioso que eu vi as pessoas no viaduto olhando para dentro da minha casa. Então, não era só um trabalho de neons no espaço público, era dentro da minha casa. Então, eu estava vivendo ali. Então, essa relação de arte e vida, ela se torna muito próxima, né? Então era eu ouvindo essas músicas sozinho dentro de casa, naquele momento tão triste e introspectivo, e conversando com a cidade. E eu vendo as pessoas lá embaixo, olhando para dentro da minha casa. Então tinha essa relação, né, de estar tão próximo e tão longe ao mesmo tempo. É verdade, tinha essa distância. Felipe, você falou que são mais de 500 metros, né, de espaço com todas essas obras. Tem algo, assim, de fato, que você acha que vai ser, assim, que é o símbolo da sua exposição? Eu sei que é uma leitura de várias etapas e, como você bem disse no início, de situações de anos, de mais de 10 anos atrás. Tem alguma questão que você acha isso que é o símbolo, resume a minha obra, a minha exposição? Tem? Eu acho muito interessante, são 3 salas, né, de exposição, e cada uma delas tem um eixo muito interessante. Na primeira sala, eu acho que é o trabalho Solaris Discotecum. Então, eu tenho uma pesquisa sobre a música das esferas. Então, como que os planetas, ao fazerem o seu movimento elíptico ao redor do Sol, estão, na verdade, dançando ao redor do Sol.
Então eu criei uma espécie de discoteca solar dentro dessa exposição. Então esse trabalho é muito poderoso, a gente tem 12 neons ao redor de um globo de espelho. E cada um desses neons representa um dos signos zodiacais. Então são as constelações ali. E cada um desses neons é feito do gás argônio. Então quando as pessoas forem lá, elas vão ver dentro desse tubo de neon o gás passando. E o interesse é que esse gás ele é produzido no centro das estrelas da nossa galáxia. Olha. Então a representação da constelação é feita da própria matéria das estrelas. Acho que esse na primeira sala é um trabalho muito pertinente. Fantástico. Na segunda sala, que é a sala do samba, a gente tem um neon que é muito poderoso para mim, muito histórico para mim, que é um arco escrito "Não deixe o samba morrer", que é uma coisa muito reconhecível para todos nós, né? E na última sala a gente termina com um neon também escrito "Uma pausa de 1000 compassos", que é esse trecho do Paulinho da Viola, que é uma poesia, mas também é um aforismo sobre um tempo estendido, sobre relatividade do tempo. Então a pesquisa ela passa sempre pela física, pela matemática, pela espiritualidade e também pela presença do corpo nesse espaço. Perfeito, não poderia ter resumido melhor. Vou pedir para você mesmo agora fazer o convite ao público e passar todo o serviço, até quando que eles podem conferir a sua exposição. Está com você, por favor. Pessoal, venham conhecer a exposição Solfejo, que acontece até o dia 26 de maio, de terça a domingo, na Caixa Cultural de Brasília. A exposição tem texto curatorial do Vitor Gorgulho e vai ser um prazer ter todos vocês lá vendo esses trabalhos que fazem um panorama sobre o meu pensamento. Me deixa muito feliz estar aqui em Brasília, é a primeira vez que eu visito a cidade e vai ser um prazer encontrar vocês lá, se a gente pudesse encontrar. Muito obrigado, venham todos. Perfeito, está feito o convite aí do Felipe para ir conferir essa grande exposição que vai estar lá na Caixa Cultural, vale muito a pena. Felipe, só posso te agradecer pela presença aqui, abrilhantando o nosso TVC Entrevista e desejo sucesso, né? A TV Cultura Brasília deseja sucesso aí na sua exposição, na sua mostra. Nossas portas vão estar sempre abertas. Eu que agradeço, muito obrigado e até lá. Bom, obrigada a você também pela sua companhia e audiência. Lembrando que hoje às 18 horas nós não teremos a nossa segunda edição devido à transmissão do jogo da Europa League. Então, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e nos acompanhar por lá também, tá bom? Tchau e até amanhã.